A mulher que esteve no centro do maior pecado do rei mais icônico de Israel foi Batseba, esposa de Davi e mãe do rei mais próspero da Bíblia, Salomão. Antes disso, ela foi casada com outro homem, Urias. A trajetória de Batseba se entrelaça com a queda de um homem descrito na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. Sua história também está ligada a um pecado que parecia ficar oculto aos olhos dos homens, mas que não escapou do olhar de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente fala sobre quem foi Batseba e qual foi sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Ela foi uma vítima ou uma vilã? Assista até o final para entender. A Bíblia menciona que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. Seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. E ela também é chamada de Batistuar, que quer dizer filha de abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado heteu do exército de Israel. A Bíblia não fornece detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, então não sabemos como era o relacionamento entre eles. Tudo o que se sabe é que, em determinado momento, Davi a viu enquanto ela se lavava em um ritual de purificação. Naquela época, Israel estava em guerra e Urias, marido de Batseba, estava no campo de batalha, a serviço do exército de Israel. Por outro lado, Davi, apesar de ser conhecido como um rei guerreiro, não estava envolvido naquela batalha. Ele estava confortavelmente em seu palácio, com o coração e a mente vulneráveis a uma trama pecaminosa. A parte mais complexa e triste da história de Batseba começa quando Davi a viu do terraço do palácio. Ele ficou atraído por sua beleza e decidiu procurá-la, mesmo sabendo que ela era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um dos seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Davi, ainda assim, cedeu aos seus desejos e ordenou que Batseba fosse trazida ao palácio, onde cometeu o pecado de adultério com ela. Algum tempo depois, Davi descobriu que Batseba estava grávida. Desesperado para encobrir seu erro, ele tentou convencer Urias a voltar para casa e se deitar com sua esposa, para que Urias pensasse que o filho era seu. No entanto, Urias, sendo um homem de honra, recusou-se a voltar para casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Davi chegou a embriagá-lo, mas Urias não cedeu. Sem alternativas, Davi deu uma ordem ainda mais cruel. Instruiu que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para que fosse morto. Após o período de luto de Batseba, Davi a tomou como esposa, acreditando que tinha resolvido seus problemas. Mas, embora tudo parecesse estar encoberto, Deus havia visto o que Davi fizera e não se agradou. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, expondo seu pecado através de uma parábola que descrevia, de forma figurada, o que ele havia feito. Quando Davi percebeu que a parábola era sobre ele, lamentou profundamente seu erro. Muitas pessoas questionam o papel de Batseba nesse episódio. Ela foi uma vítima ou teve culpa? Ao longo dos séculos, estudiosos têm debatido essa questão. Embora o ato de Davi seja claramente injustificável, há diversas interpretações sobre a postura de Batseba. Alguns sugerem que, como Davi a viu se banhando de seu terraço, o lugar onde ela se lavava não era totalmente reservado e que ela pode ter sido imprudente. No entanto, essa interpretação é questionável, pois não há evidências no texto bíblico que sustentem essa conclusão. Davi tinha uma visão privilegiada da cidade, algo que as outras pessoas não tinham. Além disso, o texto bíblico é claro ao dizer que Davi estava em um lugar onde não deveria estar. Talvez Batseba nem soubesse que o rei estava no palácio, mesmo que soubesse, não tinha como saber que ele poderia vê-la. Outra interpretação sugere que Batseba teria, intencionalmente, seduzido Davi. Novamente, essa é uma especulação sem fundamento no texto bíblico. Quando Deus enviou Natã para repreender Davi, o profeta colocou a culpa exclusivamente em Davi. Batseba não foi punida pela lei mosaica, que previa a morte para casos de adultério consensual. Na parábola de Natã,
Batseba é descrita como uma ovelha inocente, tirada de seu legítimo dono por alguém mais poderoso. Não há evidências de que ela tenha arquitetado uma sedução. De fato, Davi é retratado como alguém que tomou uma mulher que não lhe pertencia. Outra teoria, baseada em tradições judaicas, sugere que Urias teria deixado uma carta de divórcio para Batseba antes de ir para a guerra, algo comum na cultura da época para proteger as esposas caso o marido morresse em batalha. Mesmo que isso fosse verdade, quando Davi tomou Batseba, Urias ainda estava vivo, e o divórcio só se concretizaria após sua morte. Batseba, então, foi uma vítima dessa situação. Ela chorou pela morte de Urias. Posteriormente, tornou-se mãe de outros filhos de Davi, incluindo Salomão, que foi o mais ilustre deles. A história de Batseba e Davi nos lembra que Deus cumpre seus propósitos apesar das falhas humanas. Talvez você esteja se sentindo superior a Davi ao ouvir esta história, mas sem a graça de Deus, somos todos falhos. Davi, Batseba, Urias, eu e você, se hoje somos abençoados, isso é graça, é um favor imerecido. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre a história de Batseba e, se quiser aprender mais sobre a Bíblia, inscreva-se em nossos cursos de teologia. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.